Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo João Ricardo e hoje nós damos então prosseguimento ao nosso curso de Direito Civil. Na primeira aula nós falamos sobre o conceito, sobre noções introdutórias, uma parte mais histórica do direito civil brasileiro. E antes de nós adentrarmos no Código Civil, é importante para que nós possamos compreender o direito civil como um todo, né? Até mesmo para quem especialmente está começando ali o curso de graduação, é indispensável nós compreendermos como funciona toda a sistemática jurídica brasileira, como o Brasil se organiza enquanto aspecto legislativo e também como o direito ele surge, como ele nasce para que ele possa ser aplicado. Partindo dessa perspectiva, hoje nós vamos falar sobre as fontes do direito. Fontes do direito é de onde o direito nasce, de onde ele emana, certo? Como ele surge para poder assim ser aplicado numa determinada sociedade. Então, as fontes do direito no Brasil têm uma série de ramificações que assim nós podemos entender e compreender o que mais tem de importante no aspecto legislativo brasileiro e o que é utilizado de forma secundária, de forma acessória. E num primeiro momento eu quero dizer para vocês que a principal fonte do direito brasileiro é a lei. Então, para nós, o principal local onde nasce o direito, de onde o direito emana, como ele se apresenta para a sociedade, é por intermédio da lei, das leis que vão compor o nosso ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico brasileiro ele vai ser composto por uma série de leis. Afinal, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, Código Tributário Nacional, Consolidação das Leis do Trabalho, enfim, todas essas legislações são leis. Claro, cada uma com a sua nomenclatura e tudo mais, mas não deixam de ser leis. Ou seja, são delas que o direito emana, principalmente no direito brasileiro. Mas, claro, a gente tem outras fontes do direito que são também importantes, não dá para dizer que são igualmente importantes, afinal eu já disse que a lei é a principal delas, né? Mas nós temos outras fontes que também são igualmente importantes. E a primeira subdivisão que eu quero fazer com vocês são as fontes históricas de um lado e as fontes atuais. As fontes históricas são aquelas fontes que nós buscamos estudar, compreender, nos aprofundar, para quê? Para entender o surgimento de determinado direito ou como determinada sociedade se comportava naquele período histórico. Claro, fontes históricas não são as leis que são aplicadas atualmente, mas quando nós buscamos na história humana, nós vamos encontrar diferentes criações de leis, ou seja, de estabelecimento de regramentos onde as pessoas são obrigadas a cumprir, a observar, que servem para nós compreendermos como determinado direito nasceu, como aquela sociedade se comportava, como ela se desenvolveu. No primeiro vídeo dessa série, eu citei, por exemplo, as ordenações que eram aplicadas, ordenações do reino, que foram aplicadas no Brasil anteriormente à nossa independência, as ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas. Essas ordenações, elas servem hoje em dia para quê? Para nós compreendermos como era o ordenamento jurídico brasileiro aplicado no momento pós-descobrimento do Brasil e até o momento da nossa independência. A gente traçou ali algumas nuances, alguns detalhes importantes. Para quem ainda não assistiu, não deixe de conferir o primeiro vídeo dessa série. Ou seja, as ordenações são de um período histórico lá atrás, do início do Brasil, da parte embrionária do Brasil, mas que são extremamente importantes porque são fontes do direito brasileiro históricas, ou seja, são fontes que explicam como o Brasil
começou a se desenvolver enquanto sociedade, enquanto país e posteriormente país independente, certo? Outro exemplo, Lei das 12 Tábuas, Código de Hammurabi, tudo isso são fontes históricas, são legislações lá atrás dos nossos antepassados, de outros países, de outras sociedades, mas que foram aplicadas e que nos auxiliam a compreender o direito. Diferentemente das fontes atuais. Claro, as fontes atuais são aquelas que efetivamente são utilizadas, por exemplo, para o juiz na hora de dar uma determinada sentença, para o promotor quando ele quer fazer a acusação de uma pessoa, ou então quando ele quer se manifestar favoravelmente a um direito de uma criança, por exemplo, do advogado quando vai fazer uma petição inicial, ou quando então ele vai fazer uma defesa através da contestação. As fontes atuais são as fontes que efetivamente hoje em dia nós podemos utilizar. É claro, se eu vou fazer uma petição inicial, se eu vou ingressar com um processo contra uma pessoa, eu não vou me utilizar da legislação antiga no Brasil, das ordenações, eu vou me atentar ao quê? Por exemplo, se for uma discussão de direito civil, ao Código Civil de 2002, ou então ao Código de Defesa do Consumidor, enfim, aquela lei que é aplicada atualmente para aquela circunstância jurídica. Eu não vou me utilizar de fontes históricas, exclusivamente de fontes atuais. Mas é somente a lei? Não. Fontes atuais são fontes que nesse momento, se hoje eu for analisar um processo, eu posso citar. Como, por exemplo, além da lei, a jurisprudência, a doutrina, costumes, princípios gerais de direito, enfim, tudo isso são fontes atuais, são fontes que nesse momento, se hoje eu fosse elaborar um processo, eu poderia me utilizar para ali defender o interesse daquela pessoa que me contratou enquanto advogado, ou então para aquele juiz dar aquela sentença num determinado processo. E talvez quando a gente fale, não, fonte do direito, a principal, a que prepondera é a lei, aquela lei escrita, aquela lei que a gente procura na internet, aquela lei que a gente vai encontrar facilmente o seu texto. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, a primeira fonte do direito não foi escrita, ela era o costume. Ou seja, antes de nós estabelecermos, antes do ser humano achar que era importante escrever, deixar aquilo expresso sobre as normatizações, sobre aquilo que vai ser aplicado numa determinada sociedade, os indivíduos se pautavam exclusivamente nos costumes. Ou seja, o direito não era escrito, nós não encontrávamos uma legislação expressa em determinado local. Aquilo que era tido como direito, como certo ou como errado, como proibido ou como autorizado, estava no costume. Tudo isso era delimitado, era moldado a partir do costume daquela sociedade, como aquela sociedade estava acostumada a viver. Então, a primeira fonte do direito, ele sequer foi escrito, porque é o costume. Inclusive, países do chamado Common Law ainda se pautam principalmente nos costumes, e muitas sociedades, principalmente antigas, se pautavam exclusivamente nos costumes. Hoje, se nós formos pensar, até mesmo no Brasil, nós temos alguns povos originários que não escreveram os seus direitos, que têm ali um convívio dentro do seu grupo social, sem que haja uma legislação específica escrita para que eles saibam, cada um sabe o seu papel dentro da sociedade, o que pode, o que não pode, sem a necessidade de deixar isso de forma expressa. É difícil a gente pensar no Brasil como um todo, ou no planeta como um todo, estabelecer uma vivência em sociedade sem que haja algo escrito. É difícil nós imaginarmos uma paz, que sequer existe muitas das vezes, sem algo escrito. Já tendo escrito, já é um pouco difícil de nós seguirmos. Mas enfim, vejam que a primeira fonte então foi uma fonte não escrita, que é o costume. Já as fontes escritas, em contrapartida, vão ali, de encontro a tudo que eu falei,
Ou seja, são aquelas fontes que estão expressamente escritas, que você consegue consultar, ler o texto, saber, interpretar, dialogar com outras pessoas sobre aquilo, não através de um costume, sobre uma maneira costumeira de se portar, mas sim sobre algo que já está pré-estabelecido na legislação. A terceira divisão das fontes do direito são as fontes formais e, por outro lado, as fontes informais. As fontes formais do direito são a lei, o costume, a analogia e os princípios gerais de direito. E o que são essas fontes? Essas fontes, elas deverão ser utilizadas pelo juiz. Quando eu digo deverão, elas precisam ser utilizadas pelo magistrado quando vai analisar e julgar um caso. Um juiz jamais, em hipótese alguma, vai poder dizer que ele não está julgando aquele caso por qualquer matéria que seja, qualquer ramificação do direito que seja, dizendo que não há uma lei aplicável àquela situação. Por quê? Nenhum juiz pode se excusar, pois a partir do momento que nós não temos uma lei específica, um artigo de lei que fale exatamente aquela situação, ele pode utilizar o costume, pode utilizar ainda os princípios gerais de direito e principalmente a analogia, ou seja, a comparação de um caso semelhante, ou seja, de uma legislação que seja semelhante àquele caso, vai ser aplicado. Claro, se nós tivermos uma lei específica, um artigo de lei específico sobre aquilo que está sendo tratado no processo, necessariamente o juiz vai ter que se pautar nesse artigo, nessa lei. Caso contrário, ele pode se utilizar das outras fontes formais do direito. É importante citar que essa necessidade, essa obrigatoriedade, está previsto tanto no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, como também o artigo 140 do Código de Processo Civil, que estabelece, trocando em miúdos, que o legislador, se atentando ali ao caso concreto, ele vai poder decidir segundo o costume, analogia, princípios gerais de direito e, claro, obviamente, a lei no primeiro momento. Já as fontes informais, elas são fontes que vão exteriorizar o direito, vão trazer ali o direito ao conhecimento das pessoas, mas sem necessariamente uma formalidade. E principalmente elas não podem ser utilizadas exclusivamente como fundamentação, como base para um juiz julgar um determinado caso. São fontes informais, por exemplo, a doutrina e a jurisprudência. Tanto a doutrina, ou seja, aquelas obras escritas por pessoas de renome do direito, por pessoas interessadas ao direito, professores, advogados, enfim, pessoas do meio jurídico, ou então jurisprudências, que são aquela reunião de julgados de um determinado tribunal sobre um mesmo assunto de forma reiterada, e a gente vai falar mais sobre isso, elas são utilizadas como fontes informais, ou seja, um juiz ele nunca vai conseguir se utilizar exclusivamente dessas duas fontes para julgar um determinado caso. Ele vai ter que se pautar nas fontes formais, em uma delas, lei, analogia, costume e princípios gerais de direitos, e utilizar-se também da jurisprudência e da doutrina para poder complementar todo o seu raciocínio jurídico. E isso também é aplicado quando a gente vai pensar no estudo do direito. Quando nós vamos estudar o direito, não adianta a gente pegar uma lei seca, a lei ali, o Código Civil, e começar a ler. Muitas vezes a gente não vai nem entender aquilo que está sendo dito no artigo, ou o que o artigo quer dizer. A gente tem que buscar o quê? Outras fontes. A gente busca artigos semelhantes para poder compreender o que o legislador pensou no momento da elaboração daquele artigo, analogia. A gente se pauta em princípios gerais de igualdade, de boa-fé, de humanidade. A gente pode se pautar também em costumes e, por que não, entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre aquele artigo. Afinal, nós temos, por exemplo, códigos comentados, enfim. Fontes do direito não é um problema do Brasil quando a gente se atenta, quando a gente se preocupa em quantidade. A gente precisa se cuidar muito em relação à qualidade. Então, já aproveitando,
Eu acabei não mencionando no outro vídeo, mas eu tenho algumas sugestões de leitura de livros para você que quer iniciar no estudo do direito, ou então já está estudando para concurso, está assistindo às aulas aqui no canal, está começando o curso de graduação. Eu tenho algumas recomendações no direito civil também que estão na descrição, mas em especial eu aconselho a utilização, até mesmo por uma questão didática, da coleção do professor Carlos Roberto Gonçalves, que é o Direito Civil Brasileiro. É reunido em 7 volumes pela Saraiva Jura, a editora que publicou, e lá tem atualização todo ano, e lá você vai encontrar um conteúdo bastante palatável, ele é fácil de compreender. Também eu tenho como sugestão as obras do professor Flávio Tartucci e também dos professores Pablo Stozzi e Rodolfo Pamplona Filho. Eu acho que essas 3 doutrinas, independentemente de qual você escolher, você vai estar bem assessorado ali para estudar o direito civil, desde a sua parte geral até a sua parte especial. E por fim, aquilo que vai ser praticamente chovendo molhado, fontes principais e fontes acessórias. Qual que é a fonte principal do Brasil? Falei lá no começo do vídeo, no direito brasileiro a principal fonte é a lei. Todas as demais são acessórias, elas vão ser utilizadas para quem está estudando e para quem está aplicando direito, mas além disso, elas precisam estar comungando com a lei. E com isso a gente encerra a nossa segunda aula do nosso curso de Direito Civil, essa aula sobre fontes do direito. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, as recomendações e as referências que eu utilizo aqui nas aulas estão na descrição, com link para aquisição da obra. Se você tiver interesse, não deixe de aproveitar. Convido você também, ainda caso não seja inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, que isso acaba me ajudando muito a divulgar os vídeos. Ativa o sininho para as notificações, deixa seu comentário se está gostando, se não está, se acha que as aulas estão muito extensas, muito curtas, enfim. Deixo aqui vocês completamente à vontade para se manifestarem, até prefiro, para saber o feedback. O feedback é extremamente e sempre é importante para que a gente possa compreender onde a gente está acertando, onde a gente está errando. Beleza? Do mais, nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando e até a próxima.